Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Os episódios, você já sabe, tem várias maneiras de escutar, no Spotify, nos aplicativos de podcast, no celular, no YouTube, no link que eu sempre coloco lá no Twitter. Aliás, o Twitter é @vida_jornalista, pode seguir lá para ficar por dentro de tudo. E hoje é dia de mais um episódio internacional do Vida de Jornalista. A gente está ficando insuportável, não tem jeito. Dia de fazer uma ponte aérea Rio-Nova York para conversar com o Sérgio Peçanha, jornalista e designer brasileiro que trabalha no New York Times. Peçanha, nesse exato momento você está dentro da redação do New York Times. Te agradeço muito aí por bater esse papo aqui no podcast. Seja bem-vindo. Fala, Rodrigo. Beleza? Sim, estou aqui na redação. Então, assim, para você que está ouvindo, se você quer saber como é trabalhar na redação do New York Times, aumenta o volume aí, porque esse é o seu episódio. É claro que o Sérgio vai contar como é o trabalho, o dia a dia, mas antes eu queria voltar lá no início, rapidamente, naquele finzinho dos anos 90, que foi ali onde a gente se conheceu, né? A gente trabalhou no Jornal do Brasil, e eu lembro que as histórias curiosas do Sérgio já começavam ali no processo de seleção, né? Antes da gente entrar no JB. Então, para começo de conversa, todo mundo escolhia ali as editorias onde queria trabalhar, né? Esporte, cultura, cidade, e você escolheu a infografia naquele momento ali. Qual foi o motivo dessa escolha? É porque eu fui numa prova de seleção para estágio. Naquela época o JB estava selecionando, tinha 20 vagas para estagiários, e uma era para fotografia e outra era para infografia. E aí eu vi que quase todo mundo que estava tentando entrar era estudante de jornalismo. E eu também era estudante de jornalismo, mas eu sempre desenhei. Aí chegando lá eu não sabia direito o que é infografia, sinceramente nunca tinha lido um gráfico fora daqueles que tem nos livros de física. Não gostava de aula de física, nem de química, nem de biologia. Mas aí eu achei que minha chance de conseguir uma vaga no estágio era maior. E acabou dando certo. Funcionou, né? Me escolheram, mas na verdade eu fui a segunda escolha. Teve um outro cara que eles preferiram, eu fui o segundo lugar. Mas é justo, deu certo. E tem uma história também que eu não sei se é fake news, porque a gente tá velho, né? E aí a memória às vezes fica meio traiçoeira. Mas eu lembro que a prova de seleção do JB tinha uma redação lá de tema livre, e aí todo mundo escreveu sobre o papel da mídia, a importância do jornal impresso, enfim, essas coisas. E você escreveu sobre um tema totalmente aleatório lá, tipo abóboras, ou sei lá, a importância de comer vegetais, e o povo achou genial e te contratou. Isso é verdade ou é fake news ou você não lembra? Bom, eu não lembro qual foi o tema da redação, mas o que eu me lembro é que tinha uma pergunta que eles perguntavam por que você queria ser jornalista. Uhum. E a minha resposta tinha alguma coisa a ver com... porque jornalista gosta de beber e eu já gostava de beber naquela época. Mas foi por isso, basicamente. Eu acho que eles gostaram dessa resposta. Fez sentido para a profissão. Agora, Sérgio, além do JB, você trabalhou no Globo também, né? E aí depois você fez esse salto aí para os Estados Unidos, que não foi direto para o New York Times, né? Primeiro você trabalhou em Dallas. Como é que rolou isso? Não foi um salto de propósito para os Estados Unidos. Foi incidental, né? Eu trabalhava na Globo.com na época. Comecei no JB um pouco, fiquei lá com você, quando a gente era estagiário. Daí depois eu fui pro Globo como trainee. Depois eu fui contratado como trainee no Globo por um tempinho. E logo em seguida eu fui para Globo.com, lá pelo meu segundo ano profissional. E fiquei lá por uns 2 anos. Aí naquela época era no começo da Globo.com e estava indo mal das pernas, não sabiam direito o que fazer, como é que era a internet. Então a Globo.com estava naquela fase, ela inflava e encolhia a cada 6 meses. Eles contratavam, a Globo.com ia de 100 funcionários a 400 funcionários em 6 meses, tinha um passaralho, aí voltava 100, aí fazia tudo de novo, porque eles não faziam a menor ideia do que fazer. E eu vi que mais cedo ou mais tarde eles iam tirar o meu nome na rifa, né? E então eu fiz um site portfólio, comecei a mandar para fora e coincidentemente fui passaralhado na Globo.com no mesmo momento em que um cara do jornal de Dallas Morning News,
tinha visto meu portfólio e tinha gostado. Então eu peguei, ele me fez uma oferta um tempo depois, eu peguei meu FGTS e fui embora. Muito bem. E aí, cara, quando você chega para trabalhar com um jornal grande, com jornalismo, num país totalmente diferente, assim, eu não sei nem se chega a ser totalmente diferente. Como é que foi a tua adaptação nesse primeiro momento? Foi perrengue ou foi tranquilo? Bom, foi um pouco esquisito, porque eu saí do Rio e fui morar na cidade de Dallas. Foi um bom lugar para eu aterrissar, porque eu pude me acostumar um pouco com a cultura, mas é bem no meio do coração dos Estados Unidos, então você vai parar bem na América. É um bocado diferente do Brasil. América, na versão americana do que é a América, que é aquele cara, uma vez, por exemplo, lá na minha visita ainda para entrevista, eu vi em Dallas um daqueles carrões com chifre de vaca no meio lá em cima do carro. Isso parecia sacanagem, mas não, era verdade, isso aconteceu. Foi um pouco esquisito no começo. Eu já falava inglês bem, mas é um ambiente e uma cultura diferente. Eu me lembro, por exemplo, que eu fazia ilustração e tive um pouco de dificuldade de ter minhas ilustrações publicadas no começo, porque culturalmente no Brasil, várias vezes, a ilustração não é diretamente relacionada ao texto da matéria. Aqui sempre é. Então, eu tive algumas complicações no começo. Mas, em geral, fui bem recebido, não tive problema de relacionamento, foi tudo bem. Legal. E aí você fica quanto tempo em Dallas? Fiquei 5 anos lá, e aí, no terceiro ano que eu estava lá, foi a primeira chance que eu tive para vir para o Times. O que aconteceu foi que o cara que era meu chefe, que tinha me levado, ele saiu daquele jornal, já tinha saído daquele jornal naquele momento, foi trabalhar em outro lugar. E aí o cara do New York Times tinha entrado em contato com ele, vendo se ele estava interessado em trabalhar aqui. E ele não estava, porque ele tinha 3 filhos e o custo de vida em Nova York é muito alto, então ele me botou na fita. Só que eu tinha acabado de ser promovido em Dallas no momento em que o Times entrou em contato. E eu falei para o Times que, então, eu podia conversar, mas que eu não ia aceitar. Não adiantava oferecer, que eu não ia aceitar uma oferta naquele momento. Que eu tinha acabado de assumir um compromisso. Daí, eu vim aqui, conversei, tive uma entrevista, e eu me lembro que teve um dos caras que falou assim: bom, quando você cansar de trabalhar em jornal pequeno, dá um toque, então. E aí, beleza, eu voltei pro Texas, fiz o que eu tinha que fazer, trabalhei lá mais um ano e pouco, aí depois eu dei sorte de que, quando eu achei que tinha acabado o meu ciclo lá, eu entrei em contato com os caras daqui, eles tinham uma vaga, e aí eu vim. E aí eu lembro que há alguns anos, quando eu estive em Nova York, eu fui visitar você aí na redação, né? Você me mostrou a redação, e a minha primeira impressão de quem está vendo de fora é de uma redação muito grande, né? E que parece ser muito bem organizada, integrada com as diferentes áreas e tal. Foi essa a minha primeira impressão, assim, vendo a redação do Times. Para você, como é que foi? Quando você chega para trabalhar, que impressão de cara te passou a redação aí? É um pouco... eu senti, nos primeiros anos, eu não gostava muito do trabalho, porque primeiro o meu trabalho no Texas, apesar do Texas ser um lugar um pouco esquisito, o meu trabalho era muito bom, eu gostava do que eu fazia lá e eu gostava do ambiente de trabalho. Chegando aqui, foi um pouco difícil me adaptar no começo, porque você tem aquela sensação, porra, cacete, eu tô no Times, será que... Você tem medo de ser desmascarado. Mas mais cedo ou mais tarde vão descobrir que, porra, quem eu sou na verdade. E vão me demitir. Eu fiquei um pouco, no comecinho eu tive um pouco esse receio. Aí depois, aos poucos, eu fui me acostumando com o ambiente de trabalho, porque você deve lembrar, né, quando esteve aqui, é uma redação muito grande, tem umas 1000 pessoas, e a redação é um silêncio ensurdecedor, né? Isso. Você não ouve um pio, e é bastante diferente das redações do Brasil. E isso, para mim, foi um negócio que foi um pouco difícil, foi um ambiente estranho. Mas aí, aos poucos, você vai se acostumando, você começa a publicar, e as pessoas, na verdade, são pessoas normais, e com o tempo você percebe que todo mundo caga. Talvez. E aí você vai fazendo amigos e, enfim, hoje eu posso dizer que eu estou completamente à vontade aqui. E também no começo, nos 2 primeiros anos, eu não gostava muito da cidade. Sim. Depois eu me acostumei um pouco com a cidade, agora já estou um pouco cansado da cidade, mas no começo eu não gostava, depois eu me acostumei, passei a gostar mais e enfim... E tem uma coisa na redação que eu já ouvi de você e de jornalistas do Times que já vieram ao Brasil para conversar com jornalistas daqui, que é uma coisa de
A redação tem uma estrutura em que não tem muito essa separação da essência das funções, né? Quem é infografista, quem é jornalista de texto, todo mundo trabalha junto, o infografista tem liberdade para apurar, vai para a rua, viaja para apurar. Tanto que antes de gravar, eu até te perguntei, né, como você preferia ser identificado, você falou, cara, jornalista, né? Simples assim. Então explica um pouco como é que é essa relação entre as áreas diferentes aí da redação. Antes, deixa eu só te falar aqui, que tá vendo uma construção aqui. Tem um batuque pum, pum, pum o tempo todo. Tá valendo. Mas a relação entre as áreas da redação, eu acho que sim, mais integrada do que eu vi no Brasil, na época que eu estava aí, do que eu sei mais ou menos que é hoje. É necessariamente mais integrada. É uma relação muito maior, né? Como eu falei, tem 1.000 jornalistas, mais ou menos, na redação do Times, e a maior parte desses 1.000 está baseada aqui em Nova York. São 4 andares de redação. Só no departamento onde eu trabalho, que é o departamento de gráfico e multimídia, tem 40. Nossa. O departamento de vídeo tem mais uns 40, 50, não sei, que é logo do lado. O departamento de fotografia tem mais um montão. É uma redação muito grande. Também, muito do trabalho que a gente faz hoje em dia é digital, é a prioridade do nosso trabalho. O trabalho para a internet, o trabalho em grupo, né, é fundamental. Se você quer fazer multimídia, por exemplo, com frequência você vai estar coordenando com um fotógrafo, talvez com um editor de foto, talvez com um repórter, talvez com um cara de vídeo, além do cara de gráfico, além talvez de um programador, além de um outro editor. Enfim, às vezes tem projetos que você pode ter 6, 7, 8 pessoas envolvidas num projeto multimídia desse. Uhum. E as pessoas sabem que o trabalho é complementar, não é? Não adianta, se eu quero fazer, por exemplo, multimídia, que é o tipo de trabalho que eu mais tenho feito, não é um trabalho onde um repórter é a estrela. É a mistura do trabalho do bom repórter com um bom fotógrafo, com um bom programador que faz tudo funcionar, com um bom editor, enfim, que faz aquele trabalho ser bom. A gente sim trabalha muito em grupo e há muitos departamentos e eu acho que existe algum respeito. É óbvio que você sempre, quando trabalha com alguém novo, sempre existe um estabelecimento de funções, às vezes dentro de cada projeto. Mas, em geral, eu acho que aqui a gente tem a sorte de trabalhar com muita gente que é inteligente. Uhum. E isso facilita, as pessoas respeitam. E eu acho que esse filtro não é porque todo mundo aqui é genial, mas é porque é um bom jornal que atrai bons talentos e aí as pessoas acabam se levando e às vezes disputando, nem sempre é harmonioso. Não, claro. Eu queria até que você desse algum exemplo. Eu vou colocar alguns links na descrição do episódio para quem quiser ver algumas matérias que você participou, mas eu queria que você escolhesse pelo menos uma para a gente contar ali os bastidores de como é que foi feito, né? Para quem está ouvindo ter uma ideia de como é o processo de produção de uma reportagem, de um conteúdo digital especial no New York Times. Então tem algum que vem à sua cabeça aí que você acha que seja bacana contar? Sim, eu posso te falar de 2 exemplos que foram importantes, que foram feitos com o mesmo repórter, por acaso, em 2 momentos diferentes. Uhum. O primeiro foi o What I Saw in Syria, um multimídia, uma viagem que esse correspondente fez à Síria em 2016. E o segundo, esse mesmo correspondente foi a Benghazi, na Líbia. Isso foi no começo desse ano. Benghazi, que é a cidade que sofreu um atentado, né, que mataram o embaixador, né, em 2012. Benghazi, exato, é lá mesmo onde mataram o embaixador americano e que é uma cidade que está tendo... O país inteiro está em guerra civil. Durante muito tempo essa cidade foi disputada por islamistas e por gente... Tem vários... O país está completamente fragmentado. Uhum. E é um lugar complicado de acessar. Sim. Enfim... A primeira reportagem que eu fiz com esse cara, são 2 matérias no mesmo formato. Uhum. A primeira foi a da Síria, né, que é um outro país que está em guerra civil, já tem quase uma década, já tem uns 7 anos, 8 anos. Esse cara viajou para lá, o nome dele é Declan Walsh. Ele publicou 3 matérias, que eram textos. E eu notei nas matérias que havia foto, e as fotos eram dele também. Eu percebi que tinha foto e eu falei, entrei no Instagram dele e vi que tinha mais fotos ainda. Uhum. E ele já tinha cumprido para o jornal o que o jornal esperava que ele publicasse daquela viagem.
Sim. Mas aí eu vi que ainda existiam fotos e vídeos que ele não tinha publicado. Então eu comecei a pensar, seria interessante, de repente, talvez fazer uma matéria contando como é que esse cara chegou na Síria, né? Aí eu entrei em contato com ele e ele me compartilhou comigo uma pasta de Dropbox com um monte de fotos e vídeos que ele tinha tirado. O que acontece é que ele é um bom repórter, ele trabalhava antes no Guardian e ele tirava fotos lá. Ele é um fotógrafo competente, ele não é um fotógrafo do nível Pulitzer, mas ele é um bom fotógrafo que tira fotos razoáveis. Tirar foto, no caso dele, é parte da maneira como ele anota. Por exemplo, se ele vai descrever um ambiente, ele tira uma foto daquele ambiente e depois ele usa a foto como referência para ir lá e escrever o texto dele. Sim. Por causa disso, por causa desse jeito como ele trabalha, ao longo da viagem dele, ele foi tirando várias fotos e vídeos. Então acabou que eu pude fazer uma reconstrução da jornada dele. E, originalmente, eu estava pensando em fazer uma coisa que fosse sobre a viagem dele do Líbano, de Beirute, até Damascus. Beirute não tem guerra, ele pegou um carro e foi até lá. Eu achei que talvez fosse interessante, porque tem muito refugiado na região. Mas aí, quando ele compartilhou comigo o material, eu vi que ele tinha, na verdade, muito material de dentro da Síria, que naquele momento era praticamente inacessível para o repórter estrangeiro. Uhum. Ele tinha ido de carro com o governo da Síria, com o governo do Bashar al-Assad, tinha permitido a ele dirigir de carro de Damascus até Alepo, que é basicamente cruzando o país por uma região de controle disputado. Então, com os vídeos dele, eu pude reconstruir ali a viagem. A matéria acabou sendo Orações Síria, que é o que eu vi na Síria, que naquele momento não tinha muito acesso. E o material, coincidentemente, o material que nunca ia ser usado foi extremamente útil, porque permite dar um pouco da história de como esse cara viajou por lá, como é que é ser repórter, um pouco a matéria sobre o estado do país, ao mesmo tempo que é uma espécie de making off, que ao mesmo tempo é uma narração em primeira pessoa, que gera também um outro tipo de conexão entre o repórter e a audiência. Coloca quem está vendo lá dentro, né? Você se sente mais incluído. E depois, na de Benghazi, ele mesmo já tinha na cabeça dele que poderia repetir o formato e fazer uma coisa parecida. Sim, exato. Essa da Síria foi a primeira desse estilo que nós publicamos aqui. A de Benghazi já foi anos depois, o estilo já estava mais desenvolvido e ele já foi na intenção de fazer uma matéria como essa. Legal. E aí funciona um pouco diferente. Ele já coletou mais vídeo, o que aumenta a possibilidade, enriquece a matéria. Além disso, ele é um cara, esse repórter, ele é um cara muito inteligente, que tem uma sensibilidade boa. Então, por exemplo, na viagem de Benghazi, ele foi num hotel. Aí, o país está em guerra, aquele hotel obviamente não vai ter ninguém. Ele falou que lembrava o Shine, né? Como chama esse filme? O Iluminado? Esse. Eu lembrava o Iluminado. Porque eram corredores grandes e vazios. E então ele tirou uns vídeos e fotos desse lugar mostrando esse hotel meio anos 80, enorme e vazio. E aí, um dos dias que ele estava lá, passou uma semana lá, ele olha pela janela do quarto do hotel dele, que ficava de frente para o mar, e de repente tem um cara fazendo um cavalinho de pau. E ele pega o celular e grava. Qualidade baixa, mas ao mesmo tempo te dá uma janela para aquele mundo, aquele cara matando o tempo naquele lugar que não tem nada acontecendo naquele momento, um lugar esquisito. Uhum. Enfim, porque ele tem esse tipo de observação, ele permite não só contar a história, mas você mostra o vídeo, você não precisa descrever tanto, mas você pode passar um pouco o sentimento daquelas pessoas, o que ele sentiu quando ele viu isso. Ele ficou com medo? Porque não é raro que nesses lugares haja ataque a hotel, por exemplo. É uma zona de guerra. Mas, então, permite falar um pouco esse lado pessoal do jornalismo que gera bastante empatia. E no caso dessas matérias, o teu trabalho é um pouco como o de um editor, né? Você fica conversando com ele, organizando o material. Como é que é quando começa a chegar esse material todo na tua mão? Né? Normalmente, se eu sei que ele vai para o lugar, ou ele ou qualquer outro repórter, né? Se eu tenho uma conversa antes, dizendo o tipo de coisa que eu preciso. E aí eles voltam,
eu tenho uma conversa por telefone onde geralmente eu entrevisto ele, basicamente. Ele me descreve o que ele viu de mais interessante, compartilha todos os arquivos comigo e certamente ele vai tirar muito mais foto e muito mais vídeo do que eu vou usar, claro. mas muito mais. Eu uso talvez 5% do que ele tira, como é natural se você grava vídeo ou se você faz foto, né? Mas essa abundância, ainda mais no caso desses caras que não são fotógrafos profissionais como ganha-pão, permite também para a gente escolher um acervo maior para poder escolher a história e a foto que vai usar e como a gente vai construir a história também. Então eu tenho primeiro uma conversa com esse cara, onde eu basicamente faço o download de tudo que ele tem na cabeça dele, tento saber o que ele viu e vejo as fotos que ele tirou e os vídeos. Geralmente eu penso um pouco sobre isso, passo um tempo, às vezes fica óbvio durante essa primeira conversa qual que porque durante a conversa eu também tento entender dele o que ele viu que é o mais interessante. E aí a gente começa a construir a história. Depois eu vejo o material que ele coletou e aí eu geralmente dou uma primeira organizada na sequência de imagens, baseado, obviamente, naquilo que eu já conversei com ele. Aí eu, por exemplo, eu boto assim uma sequência de fotos, minhas fotos favoritas, e tento organizar já uma sequência de história, faço um storyboard e eu não escrevo texto nenhum, a não ser anotações para ele. Falo assim, aqui a gente pode falar aquela parte que você me falou de quando você estava no hotel, por exemplo. Depois, geralmente, tem uma sequência, uma outra conversa com ele em que eu explico mais ou menos a ideia. A gente faz um brainstorm de novo e aí, com frequência, a tarefa volta para ele, em que eu peço alguém, vai lá e agora escreve o que você viu e não economiza palavras, escreve o que você precisar. E aí volta para mim e aí eu edito. Aí a história já está começando a ter alguma forma um pouco maior. Daí começa o vai e vem nessa edição entre eu e o repórter. Muito legal, muito legal. É legal a gente ver como é por trás, né? E agora que, para quem está ouvindo, já percebeu como foi feita, entra lá na descrição do episódio para ver o link, para ver como é que ficou a matéria no ar. Agora, tem uma coisa, já para a gente ir para a reta final aqui do nosso papo, quando alguns profissionais do New York Times vieram ao Rio, antes da Olimpíada de 2016, para fazer algum material, teve uma parceria ali com o Globoesporte.com, né, de fazer alguns trabalhos juntos. Uma coisa que impressionou muito a gente foi... parece até uma obviedade que eu vou falar, porque na verdade é uma obrigação do jornalista, mas é um rigor absoluto na apuração. Assim, a apuração tem que ser o mais próximo que você consegue chegar da perfeição. Então, até na captação de vídeo, né, tem uma das coisas que geraram curiosidade foi que você não pode dirigir nada do que está sendo captado em vídeo. Você não pode virar para o seu personagem da matéria e falar: desce ali, por favor, por aquela rua que eu vou pegar uma imagem sua ali, depois você vem andando e passa por aqui, e desce e amarra o sapato. Tem que ser uma coisa quase documental, né? Que é uma coisa muito normal no Brasil, né? De você dar uma dirigida ali para pegar uma imagem melhor. E com o New York Times, pelo menos dessa vez, a gente sentiu que você não pode interferir no que está acontecendo ali na cena. Tem coisas desse tipo que te chamaram a atenção aí? Esse rigor na apuração de ser o mais documental e o mais 100% apurado ali possível? Sim. Esse tempo que eu estou trabalhando aqui, já tem 10 anos, aprender a fazer jornalismo refinado, com rigor, esse rigor que você está falando, é a principal lição que eu tenho daqui. Coisa mais importante e mais valiosa para cá. O jornal aqui, as pessoas que trabalham aqui, realmente não só têm orgulho disso, como acreditam que a qualidade de cada matéria é o que faz o jornal ser bom. O que faz as pessoas virem aqui para buscar informação. Porque é a credibilidade que a gente tem, que é o que tem de mais valioso. Sobre dirigir, não, você tem razão, a gente não dirigiria uma cena de vídeo, não pediria para o entrevistado caminhar aqui e abrir essa porta para mim. Isso para nós não é aceitável, é preciso ser documental. É claro que, tanto em fotografia como em vídeo, você às vezes faz um retrato, né? E o retrato, sim, você pode dirigir. Aí é aceitável. A gente não quer fazer o leitor, quer dizer, a pessoa que está vendo um vídeo no nosso site, enfim, a gente não quer dar para eles a impressão
de que uma coisa está acontecendo que não tenha de fato acontecido. Uhum. Por exemplo, não amarra o seu sapato de novo. Ou eu peguei quando você amarrou da primeira vez, ou essa parte não vai estar. Vou ter que pegar você caminhando na rua naturalmente. Então, isso é uma coisa que faz parte da maneira como a gente trabalha. Assim. Legal. E pra gente, a última pergunta que eu tenho pra te fazer é um assunto até que você citou aí rápido, que é essa questão de hoje o jornal pensar muito no digital, no multimídia, na internet, né? Que é um debate, eu acho, do jornalismo no mundo inteiro. Mas se você pega grandes jornais como o Times, como o Washington Post, são jornais que parecem ter essa questão mais bem resolvida, né? Em que pese toda a tradição de um jornalão super tradicional, mas olhando muito bem para o futuro e caminhando bem e sem ter um apego apenas ao papel, ali, a edição de papel. Isso é uma discussão constante na redação, em reuniões, em conversa? Ou vocês já até passaram dessa fase e já virou uma coisa natural? Assim? Eu acho que hoje já é dado que a prioridade é digital. Uhum. Acho que isso já é claro para toda a redação. Passou o tempo em que a gente pensava primeiro no papel. E isso vem acontecendo aos poucos nos últimos, 5 anos, que ficou isso mais intenso. Mas no último ano, quem não percebeu isso está aos poucos indo embora. É verdade. A redação, ela hoje é primariamente focada em digital e o impresso é secundário. Uhum. É importante e é tratado com carinho, porque ainda é muito lido, temos muitos assinantes ainda, parte do nosso ganha-pão ainda vem dali, grande parte, mas o foco da produção do jornal é digital e cada vez mais não só digital como móvel. 50%, 60% da nossa audiência é no celular. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo design, a gente pensa primeiro no celular. Eu acho que para as pessoas que estão estudando, se você está estudando jornalismo, ou se você está estudando design, ou se você não está estudando, mas você quer se manter útil e relevante, eu acho que vale a pena você tem que acrescentar mais truques ao seu arsenal do que só escrever. É importante, sempre vai ser útil e é fundamental para o bom jornalismo, o bom repórter, o bom escritor. Isso nunca vai acabar, na minha opinião. Claro. Mas, principalmente para quem é jovem, está tentando arrumar um espaço no mercado, saber gravar vídeo, saber programar um pouco ou muito, dependendo da sua afinidade, é importante você ser capaz de fazer mais de uma coisa que esteja ligada. Por exemplo, você escreve, você tira foto, você grava, faz podcast, isso tudo essas são habilidades essenciais para quem está se formando. E são coisas legais de fazer, é divertido. Se o camarada estiver saindo da faculdade hoje pensando que se eu for fazer design, eu só vou fazer uma tela bonita, ou só vou fazer um pôster, ou se eu vou fazer jornalismo, eu só vou escrever a matéria, eu acho que você está atrasado. Já começa lá atrás, né? Exato. Porque realmente hoje está tudo misturado. E foi ótimo você ter falado isso, porque é bem o que a ideia do podcast tenta passar, né? A partir da experiência dos profissionais com quem a gente resenha aqui, com quem a gente conversa, tentar dar um caminho desse, porque tem muita gente que ouve o podcast que nem está na faculdade ainda, né? Que está pensando em fazer jornalismo, ou que já está na faculdade tentando entrar no mercado. Então acho que, cara, foi uma experiência ótima a gente poder detalhar aí esse tipo de conteúdo, assim. Não, uma outra coisa que eu acho que é bom o cara saber é o seguinte, não é que todo repórter ou todo cara que estuda jornalismo tem que aprender a programar. Sim, se ele for bom, se ele tiver interesse e afinidade, vai nessa, aprende. E aprende mesmo, que isso vai ser útil. Mas não é só aprender a programar. Você não precisa nem aprender a programar. Mas você tem que ser flexível, você tem que, sim, se você não aprende a programar, vê outra coisa que você tem afinidade. Gravar áudio, gravar vídeo, tirar foto, fazer animação, enfim, há um universo de coisas que você pode fazer que são da sua afinidade, que não são necessariamente programar. Aprender matemática, ser bom de matemática, porque hoje em dia tem um monte de reportagem feita com auxílio de banco de dados. Isso é o que vai fazer você um profissional atualizado. Outra coisa importantíssima é que
você tem que ter consciência de que está constantemente aprendendo. Um programa novo, uma linguagem nova, isso não acaba, não vai acabar mais. Até porque hoje tem coisas que a gente nem sabe ainda que vão ser úteis para o jornalismo e que daqui a 1 ano ou 2 vão ser super úteis e você tem que estar com a cabeça aberta para sacar, né? Exatamente. E você falou que já está meio de saco cheio da cidade. Quero saber, você vai ficar aí por muito tempo ainda? O que você pensa para o futuro? Pensa em voltar para o Brasil em algum momento? Bom, eu não estou com planos ainda, nem de sair da cidade, nem de voltar para o Brasil. Mas talvez daqui... Eu já estou aqui no Times tem 10 anos, talvez daqui a mais algum tempo eu já dê a hora de ir em frente. Mas, por enquanto, ainda estou aqui, eu gosto de trabalhar aqui, é um bom lugar de trabalhar. E a cidade é que está me cansando muito, porque a qualidade de vida aqui é muito ruim, na minha opinião. Mas, bom, acho que isso daí não sei se é uma boa nota para você terminar a sua matéria. Bom, aqui não tem praia, quer dizer, tem praia, mas só dá para ir 3 meses por ano. Aquele inverno maravilhoso. Exato, enfim. Mas vamos que vamos. Mas tá valendo. Cara, eu queria te agradecer muito pelo papo, acho que foi muito legal, deu pra gente ter uma ótima ideia de como é o trabalho aí. Boa sorte aí, seja no Times, seja em Nova York, seja em outra cidade, em algum outro lugar, que acho que você vai sempre bem. E valeu, brigadão mesmo por participar aqui com a gente, viu? Não, Rodrigo, obrigado, foi um prazer. Obrigado você pelo convite, fiquei lisonjeado. É raríssimo que tenha alguém que queira escutar o que eu tenho para dizer. Minha mulher sabe disso. Ela é sábia. Mas eu fico contente e ter podido ajudar e estou sempre por aí. Para você ou para o pessoal que estiver ouvindo, me acha na internet aí que se eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer. Legal, então fica dado aí o recado, procurem também na descrição do podcast os links para algumas matérias e fiquem de olho sempre, claro, no Times, não só nas matérias do Sérgio, mas é claro que é um polo de produção de muita qualidade, de jornalismo. E com isso a gente encerra mais um episódio aqui do Vida de Jornalista. Entra lá no Twitter, no @vida_jornalista, diz o que você achou, indica para quem você acha que vai curtir escutar, manda suas sugestões aí de pauta e a gente se fala no próximo episódio. Obrigado e até mais.